Abra sua Bíblia no Salmo número 90. Salmo número 90, vamos ler a palavra de Deus. No Salmo número 90, vamos ler de pé a palavra do Senhor, a partir do início do Salmo até o seu final. A palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja, floresce e à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e aos seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos em Tua casa, Tua palavra está diante de nós a lemos e agora nós queremos entender aquilo que o Espírito Santo quer revelar a cada um de nós. E uma vez que a Tua palavra seja entendida, nós queremos colocá-la em prática na nossa vida. Não queremos ser apenas ouvintes da palavra, mas especialmente praticantes daquilo que ela nos fala, porque queremos a Tua bênção, a Tua direção sobre a nossa vida. E a direção está na palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso te pedimos, fala conosco, Senhor. Não viemos aqui ouvir homens com doutrinas humanas, com histórias e filosofias, mas viemos ouvir da Tua palavra, a palavra da verdade que produz vida naquele que a ouve, naquele que a pratica. E eu entrego a minha vida ao Senhor, peço a Tua graça, a Tua misericórdia e a unção do Teu Espírito, para que neste poder a palavra seja ministrada, quebrando barreiras e chegando a cada coração. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, este salmo é um salmo especial. O livro de Salmos, a maioria deles foi escrita por Davi, mas este é o único salmo que foi escrito por Moisés. Alguém que viveu muitos anos antes de Davi, mas que escreveu também o seu cântico, a sua poesia de exaltação ao Senhor. E o que é dito por Moisés aqui, abaixa um pouquinho o meu microfone, está dando microfonia, estão ouvindo um? Então abaixa um pouquinho ele para não dar microfonia. Então aquilo que foi dito aqui por Moisés nesse salmo, na verdade, o que ele está falando é da maneira como nós vivemos a nossa vida. De que maneira nós gastamos o nosso tempo? O que ocupa o tempo de vida de cada um de nós?
É uma sensação comum a todos, eu acredito que isso tenha acontecido, porque muitas pessoas, eu às vezes falando assim, de que o tempo está voando. Você tem essa sensação, ou sou só eu, né? A gente percebe que parece que está diferente, né? A gente sempre falou isso, mas parece que ultimamente isso está mais evidente. Como está passando rápido. Se você pensar, a gente outro dia estava aqui comemorando o Ano Novo. Já estamos acabando o mês de julho, né? Já estamos nos aproximando daqui a pouco do final do ano, e as coisas estão simplesmente voando, e Moisés já fala isso nesse salmo há muitos anos atrás, dizendo que tudo passa rapidamente, e muitas vezes aquilo que a gente deixa para depois acaba não acontecendo, acaba não realizando, porque a gente não tem simplesmente tempo para fazer tantas coisas que a gente planeja, mas não realiza. Então, esse tempo que está voando exige de nós, mais do que nunca, um preparo para a vida. Como eu tenho gasto o meu tempo? De que maneira eu tenho ocupado o meu tempo? Como eu tenho aproveitado o meu tempo? E, infelizmente, o que nós percebemos à nossa volta é que muitas pessoas estão vivendo alheias a tudo isso, como se nada disso estivesse acontecendo, como se a gente tivesse tempo para desperdiçar, como se a gente tivesse tempo para perder. E isso não é verdade. O tempo é curto, a vida é muito curta. Moisés já falou sobre isso aqui. 70, 80 anos, alguns dão sorte, né? Chegam a mais, mas não há uma expectativa tão grande assim. Então, o que nós estamos fazendo com os dias que nós temos? Com o tempo que nos é dado a cada dia como uma dádiva de Deus. A Bíblia diz, este é o dia que o Senhor nos deu, nos alegremos nele. Cada dia, cada manhã, uma nova oportunidade, um dia a mais para ser vivido na presença de Deus. E o que nós temos feito? Nós temos atentado para isso. Há muitas pessoas envolvidas com as coisas desse mundo que estão alheias a tudo isso. Não há espaço para Deus na vida delas, não há espaço para a fé. É tanta coisa, é tanto envolvimento, é tanta coisa para fazer, e isso ocupa o tempo, e na verdade, muitas vezes, tudo isso é tempo perdido. Agora, nós que somos cristãos, para nós há uma responsabilidade ainda maior com relação ao tempo que Deus nos dá. Como nós estamos gastando esta preciosidade que Deus nos concede a cada manhã. E você sabe por que Deus nos concede a cada manhã? A Bíblia diz no livro de Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esta é a razão por não sermos consumidos. Veja então, o fato de estarmos vivos já é uma atuação da misericórdia de Deus sobre nós. Mas muitos de nós acham que merecem estar vivos, merecem estar bem, porque são boas pessoas. Não, a Bíblia diz que tudo é uma questão de misericórdia, porque o homem não merece coisa alguma, porque nossas obras são más, nossa natureza é ruim. E é questão de tempo a gente fazer algo ruim. Por mais que eu me ache bom, a natureza não concorda com isso. A Bíblia não concorda com isso. Então, eu estou aqui de pé, você está aí esta noite, você chegou, gastou esse dia, porque a misericórdia de Deus se renovou quando você acordou, quando você abriu os olhos essa manhã. Deus foi misericordioso contigo, como diz a Bíblia, e te deu mais um dia de vida. E aí a pergunta é, o que eu faço com isso? No versículo 12, Moisés faz na sua oração, esse salmo é uma oração, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos coração sábio. A necessidade de sabedoria, sabedoria para gastar a vida, sabedoria para viver as coisas boas, sabedoria para ser um ser humano relevante. E aí ele diz, Senhor, me ensina a contar melhor os meus dias, me ensina a contar esses dias de uma forma mais eficiente, não faz com que a minha vida seja apenas uma sucessão de dias sem sentido, uma sucessão de dormir e acordar, em que nada foi feito, nada foi produzido. Eu preciso contar esses dias e ter depois de algum tempo dias bem vividos.
Como é bom, irmãos, nós chegarmos a uma idade avançada e percebermos que valeu a pena ter vivido. Eu creio que uma das maiores frustrações é a pessoa chegar numa idade avançada, olhar para trás da sua vida e diz: não valeu a pena, eu não gastei bem os meus dias, eu não aproveitei bem os anos que Deus me deu. Isso deve ser uma grande frustração. E Moisés, preocupado com isso, ele pede a Deus: Senhor, me ensina, por quê? Porque eu não sei. E essa é uma realidade. Nós precisamos confessar que não sabemos, irmãos. O problema do homem é o orgulho. Esse é o grande problema do homem. É não confessar a sua limitação. É achar que sabe tudo. Desde pequeno nós somos criados assim. E quando chegamos à adolescência, então aí achamos que somos os donos do mundo, né? Todo adolescente acha que sabe tudo. E aí ignora o conselho dos mais velhos. Mas não é verdade, nós não sabemos nada. E mesmo quando a gente fica mais velho, a gente está precisando saber alguma coisa. Moisés não era um garoto quando escreveu esse salmo, mas ele ainda assim diz: Senhor, me ensina porque eu não sei. Me ensina porque eu tenho vivido, mas eu tenho tentado fazer o melhor. Mas se o Senhor não me ensinar, eu acho que eu não vou conseguir. Então, uma boa dica para a gente aí, queridos, é pedir a Deus essa direção. Como eu vou gastar os meus dias? Que Deus me dê sabedoria para que eu alcance esse coração sábio. E veja, pelo que diz Moisés, ele associa a sabedoria à qualidade de vida. Veja, se eu sei contar bem os meus dias, eu alcanço sabedoria. Isso colabora com a minha qualidade de vida. Termos sabedoria faz com que a gente tenha uma vida melhor. Quantos erros já cometemos no passado por falta de sabedoria? Se você hoje pudesse voltar alguns anos atrás, será que você faria tudo exatamente da mesma maneira? Será que você foi tão sábio assim que não há nada que você pudesse consertar? Que não há nada que você pudesse: poxa, isso eu não faria, poxa, eu perdi esse tempo aqui, eu não perderia. Mas parece que a gente só vai lembrar disso quando chegar um diagnóstico ruim, quando chegar uma doença, quando chegar uma expectativa de vida menor, aí a gente vai tentar correr atrás e aí não dá mais. Mas Moisés, através da inspiração de Deus, está nos ensinando que a hora de pensar nisso é agora. A hora de pensar o que eu tenho feito da minha vida é hoje. É hoje o dia de eu refletir sobre como eu tenho gasto os meus dias. Se tem valido a pena, para que não chegue no momento, olhe para trás e diga: puxa, quanto tempo perdido. E tempo perdido, irmãos, não volta atrás. Perder dinheiro é melhor do que perder tempo, sabia disso? Porque dinheiro você ganha de novo, mas tempo você não recupera. Você pode perder o dinheiro que for, você trabalha, você conquista, você consegue de novo. Mas o tempo que a gente perde, a gente não consegue recuperar. Coisas que a gente fez, às vezes, não tem conserto. E aí tem muita gente que pode até se dizer cristão, que pode até estar aqui ouvindo a palavra, vindo à igreja, mas de repente olha para dentro da sua vida e vê: poxa, minha vida não tem muito sentido. Eu não tenho gasto bem os meus dias. Deus está nos incomodando essa noite para que a gente mude essa situação, para que a gente encare de frente a vida e mudando aquilo que não está bom, porque cada dia é uma nova oportunidade. Se você acordar amanhã, e eu espero que acorde, tá bom? Mas eu espero que você aproveite essa oportunidade, que você reconheça como uma dádiva. Eu abri os olhos essa manhã, é uma dádiva, irmãos. Há pessoas que talvez não abram os olhos amanhã. E há pessoas até que talvez estejam vivas amanhã, mas não consigam sair de uma cama. Não consigam abrir os olhos porque estão colados. Então há dádivas nos esperando, a vida nos esperando. E Deus quer nos ensinar a viver melhor para que a gente tenha esse coração sábio e faça a vida valer a pena e não viva uma vida vazia, que não tem conteúdo, que não produz, que não gera vida. Veja, isso tem muita relação com aquilo que Jesus veio fazer. Veja, ele veio me salvar, você concorda? Ele veio te salvar. É verdade. Mas quando Jesus falou disso, ele disse assim: eu vim para que tenham vida.
e a tenham em abundância. Ele disse: eu vim para que você realmente tenha vida. Aí você pensa: mas eu não tinha vida antes de Jesus? Não, não tinha. A Bíblia diz: antes disso você estava morto nos seus delitos e pecados. Está lá em Efésios capítulo 2. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Cristo te deu vida. E aí ele disse: eu vim para isso, para que você tenha vida, mas não uma vidinha qualquer, uma vida abundante. E essa vida abundante não tem nada a ver com dinheiro, já disse várias vezes aqui. Essa vida abundante é a vida que vale a pena ser vivida, é a vida que tem valor. E veja, irmãos, valor não tem muito a ver com dinheiro. Dinheiro coloca preço, coloca etiquetas, mas não necessariamente traduz valor. Há coisas de valor que não se compram com dinheiro. Sabia disso? A sua vida é algo de muito valor e que nenhum dinheiro pode comprar. Pode comprar a sua vida? Quanto é que você quer por ela? Fala aí que eu vou ver se eu consigo comprar. Você quer vender? Não. Nem por 2 milhões de dólares. Duvido, você não vai vender. Porque ela tem valor, mas ela não tem preço. E Jesus deu a sua vida. A Bíblia diz: Ele deu a sua vida para que eu tivesse vida. Ele deu o que havia de mais valioso para que eu tivesse vida e a tivesse de forma abundante, de maneira que valesse muito, que valesse a pena viver, que tivesse um sentido diferente para mim, tivesse um valor especial. Foi para isso que Jesus veio. Então eu preciso dar sentido à minha vida. E de que maneira eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que entender algumas palavras que Moisés diz aqui. Eu preciso reconhecer a importância de Deus. Por quê? Pelo que eu já disse a você, sem Deus não tem vida. Se Jesus veio para me dar vida, significa o seguinte: se eu não entreguei a minha existência a Jesus, eu não tenho a vida que Ele veio me dar. Ele morreu, mas eu não o recebi como Senhor da minha vida, eu continuo morto. Ele morreu no meu lugar, mas eu não quero me colocar para Ele, como é que Ele vai me substituir se Ele morreu no meu lugar? Então, eu continuo sem vida. Uma coisa é Ele ter vindo para dar, e outra coisa é eu estar disposto a receber. Então, a primeira coisa que dá valor à minha vida é a presença de Deus nela. Sem Deus nela, eu estou morto, eu continuo morto, o meu estado é o anterior. Eu continuo acabado. Então eu preciso reconhecer esse valor. Moisés começa o seu salmo dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele começa o salmo já declarando: o Senhor é Deus. Não nasceu hoje nem ontem, o Senhor é eterno. Eu creio no eterno. Eu me relaciono com Deus de todo o universo, com um único Deus, porque não há outro. Então ele declara a sua fé em Deus. Ele começa o seu salmo dizendo que Deus é Deus. E Deus precisa ser Deus na minha vida. Precisa ser Deus na vida da minha família. Deus precisa ser para mim a minha segurança. Sem Ele, não há vida. Não há nem como pensar em gastar melhor a vida. Porque talvez agora, nesse momento, existam pessoas por aí pensando: o que eu vou fazer amanhã? De repente, metendo a mão num chumaço de dinheiro e dizendo: onde eu vou gastar esse dinheiro aqui amanhã? Ah, talvez eu dê um passeio de arte, talvez eu compre alguma coisa boa. Mas isso não é vida. Porque não tem Deus na vida dela. Então ela está gastando a existência, mas não está desfrutando a vida. Porque sem Deus não tem vida. Deus é vida. Sem Ele não tem vida. A primeira coisa que Moisés me ensina então é isso. E depois ele continua no verso 3 dizendo: Tu, falando com Deus, reduzes o homem ao pó e dize: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Veja, ele diz aqui para o homem que o homem é pó. E essa é uma história que o homem não gosta de admitir.
Por isso, para ter uma vida que vale a pena, eu preciso primeiro da humildade de admitir, como Moisés admite mais tarde, que eu não sei como viver direito. Admitir que eu sou pó. Mas aí está a grande barreira para a salvação do homem, porque o homem não quer admitir quem ele é. A maioria das pessoas se acham boas. Muitas vezes falamos de Jesus para pessoas, dizem, eu não preciso de Jesus porque eu sou boa, não faço mal a ninguém. Eu não mato nem formiga, nem barata, eu sou a pessoa que não faço mal para ninguém. Começou errado aí, ela já começou se achando alguma coisa que Deus não acha dela. Para Deus, esse Deus criador do universo, todos nós somos pó. Quando eu me acho alguma coisa, eu já estou ofendendo a Deus por causa disso. Porque eu me achei alguma coisa. O que a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos são todos? Todos. Excluiu você que se diz bonzinho? Não, não excluiu você que se diz bonzinho. Se você é bonzinho, a Bíblia está errada e você é melhor do que ela. O que a Bíblia diz é que eu e você somos pecadores, carentes da glória de Deus. E isso me faz admitir quem eu sou pó. Por mais que eu tente fazer o que é bom, algumas vezes faço o que é ruim. Por mais que eu pense em fazer o que é bom, algumas vezes acabo fazendo o que é ruim. É a natureza humana que habita em nós que nos faz ser pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos, como diz a Bíblia. Então, a primeira coisa também que eu preciso entender em relação a quem eu sou, já que entendi que Deus é Deus, eu preciso entender que eu sou eu. E eu sou frágil, e eu sou pó, e eu preciso derrubar em primeiro lugar a minha arrogância, porque com arrogância não consegue se viver nesse mundo. E a maior arrogância do homem é achar que ele é bom, achar que ele é alguma coisa. E cada vez que eu me acho alguma coisa, eu me acho melhor do que o outro. E eu então me acho assim, eu não sou tão ruim quanto aquele ali, eu não sou tão ruim quanto o meu vizinho, mas diante de Deus eu sou ruim, porque diante de Deus não tem ninguém bom. Quando o próprio Senhor Jesus foi chamado de bom, um jovem chegou para ele e disse, bom mestre, ele disse, opa, bom é meu Pai que está nos céus. Nem ele aceitou ser chamado de bom. Como é que agora eu vou dizer que eu sou bom? É isso que atrapalha as vidas de muita gente. Esse orgulho que quer se dizer bom, essa arrogância de achar que é alguma coisa, e acaba metendo os pés pelas mãos e não consegue viver. Mas Moisés diz no verso 5, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a erva que floresce de madrugada viceja, floresce à tarde, murcha e seca. Ele está falando da vida da gente. Ele disse no verso 4 que para Deus 1000 dias, 1000 anos é como um dia. Para Deus não tem essa questão de tempo. A gente acha que já viveu muito. Isso é tão pouco em relação à eternidade. E ele está dizendo aqui que a nossa vida é semelhante a essa erva, que de repente consegue nascer num dia, crescer e já morrer no mesmo dia. Porque para Deus, um dia e 1000 anos são a mesma coisa. Então, para Deus, nosso espaço de tempo aqui é ínfimo. E a gente nasce, cresce, morre numa fração do tempo de Deus, que é totalmente desprezível. Então, Moisés compara a nossa vida como essa vida fugaz de uma planta que às vezes nasce, cresce e morre no mesmo dia. Eu preciso entender isso. Se eu não entender isso, eu não vou aproveitar o meu dia. Eu não vou aproveitar a minha vida. Eu não vou viver a vida abundante que Deus tem para mim. Eu preciso reconhecer a eternidade de Deus. Deus é eterno, Ele é dono do tempo. Minha vida é ínfima perto daquilo que o universo representa, perto daquilo que Deus realizou. Então eu preciso viver essa vida tão curta da melhor maneira possível. Começando por olhar para mim sem achar que eu sou alguma coisa. Começando em olhar para Deus e achar que Ele é tudo. É um bom início para você ter uma vida que vale a pena ser vivida. Eu preciso também saber o mundo em que eu vivo, aonde eu me encontro, como é esse mundo e o princípio de sabedoria.
é olhar para a realidade e não viver de sonhos loucos. Muita gente não consegue viver direito porque vive sonhando. Não há nada contra os sonhos. O problema é que a Bíblia acusa são os sonhos loucos. Sonhos que são apenas devaneios e não estão de nenhuma forma atrelados à realidade daquilo que Deus tem para nós. No versículo 7 desse texto, Moisés diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados. Como é que são esses pecados aqui? Ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Por isso que ninguém é bom, porque a gente tem pecados ocultos, coisas que ninguém vê, coisas que ninguém sabe, mas que Deus conhece e sabe, porque Ele é onisciente, onipresente. Então, ninguém pode se dizer bom, porque não somos bons em todo o tempo. Nós temos momentos de bondade, mas também temos muitos momentos de pecados, de maldade. O ser humano consegue ser mau, irmãos, de uma maneira que a gente até se assusta. Alguma vez você já se pegou tendo um pensamento de maldade? É normal, é natural. Normal não é natural, é da natureza humana. Não é? De repente você se pega desejando o mal de alguém, desejando que seria melhor que aquela pessoa fosse estraçalhada. Isso é o homem, isso é a natureza humana. Então, pecados ocultos são ditos aqui, e esse mundo em que a gente vive é um mundo que está debaixo da ira de Deus. A Bíblia está dizendo isso aqui. O mundo em que nós hoje vivemos é um mundo que está debaixo da ira de Deus. E as pessoas ignoram que a ira de Deus é uma realidade. Há muitos que olham para a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de amor, até porque João 3,16 diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma mensagem de amor, concorda? Só que esse mundo que ele amou dessa forma, ao ponto de dar seu Filho, por que foi necessário amar dessa forma e dar seu Filho? Porque este mundo está debaixo da ira, porque a ira é provocada pelo pecado. Então Jesus me substituiu em relação aos meus pecados, e a ira de Deus caiu sobre ele, como diz a Bíblia. É por isso que eu sou salvo, porque os meus pecados foram perdoados e atribuídos a Jesus. Mas o mundo ainda está sob a ira de Deus, e eu preciso viver nesse mundo entendendo bem como as coisas funcionam. Não há coisas boas nesse mundo, queridos. As coisas boas são celestiais. Por isso a Bíblia diz que a nossa esperança tem que estar lá no alto. Vai ser muita frustração se eu esperar alguma coisa deste mundo, se eu esperar alguma coisa das pessoas, se eu esperar alguma coisa dos governos. Vai ser muita frustração. A nossa esperança está no Senhor, porque o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Então está sob a ira de Deus ainda. E todos têm a oportunidade de escapar da ira, rendendo-se a Jesus, confessando-o como seu Senhor e Salvador, reconhecendo o que Ele fez por você. E aí viver a vida abundante que Ele veio dar, mas sabendo que não é no mundo que eu vou trazer abundância para a minha vida, mas sim em Deus. É nele que eu farei da minha vida uma vida abundante. É um mundo marcado pela culpa, como disse Moisés aqui. No versículo 10 ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. E neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Um mundo em que a gente geme por causa do pecado. A gente precisa entender que a morte hoje, que é uma realidade que todos acreditam nela. Tem alguém que não acredita na morte? Não importa qual seja a sua religião, na morte você acredita, né? Talvez você não acredite na vida, porque a vida é Jesus. Mas na morte todos acreditam, porque todos sabem que vão morrer. Mas o que a Bíblia diz é que a morte entrou no mundo por causa do pecado. E é por isso que a gente vive 70, 80 e depois canseira, enfado, porque
A morte é uma realidade, entrou no mundo como consequência do pecado, e os nossos pecados fazem com que a gente viva gemendo, muitas vezes. Então, com essa vida que passa rapidamente, eu preciso olhar para mim mesmo e mudar a minha história, não olhar para Deus e pensar que eu posso ser como Ele. Isso é o grande erro de Satanás. A grande oferta que ele fez no Éden ao casal Adão e Eva foi dizer: podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. A grande tentação para o homem foi se tornar igual a Deus. E até hoje o homem tenta ser Deus. Através da ciência, através do desenvolvimento tecnológico, o homem tenta ser Deus. O homem tenta curar, o homem tenta fazer vida, o homem tenta clonar, o homem tenta de todas as maneiras mostrar que ele não precisa de Deus. E é cada vez mais pecado sobre pecado. Ao invés de eu entender que a vida é assim e que eu preciso de Jesus para viver a vida abundante que Ele tem para me dar e fazer com que os meus dias, que vão continuar passando rapidamente, isso é verdade, mas pelo menos serão dias melhor vividos, serão dias de mais abundância de vida, em que a vida vale a pena ser vivida. E Moisés também fala aqui da graça de Deus. Isso é muito interessante, porque ele está falando lá no Antigo Testamento. Ele diz no versículo 13 ao versículo 15: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Ele clama aqui pela graça de Deus. E a graça é um fruto da compaixão do Senhor. Aquela mesma que se renova a cada dia sobre mim, a misericórdia. Eu já disse aqui várias vezes à igreja que graça e misericórdia andam juntas, mas têm significado diferente. A misericórdia faz com que Deus não me dê aquilo que eu mereço pelos meus atos. Aí então eu sou alvo da sua misericórdia. Eu merecia ser consumido, mas Ele renova a misericórdia sobre mim e não sou consumido. E a graça? A graça é quando Ele me dá algo que eu não sou merecedor de receber. Por isso a Bíblia diz que a salvação é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Se fosse através de obras que a gente faça, e diga para Deus: olha, eu fiz isso aqui, me dá a salvação porque eu sou merecedor. Nós que já somos orgulhosos, já temos a tendência a essa arrogância, como é que ficaríamos então? Por isso a Bíblia diz: não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus. Ele te dá algo que você não é merecedor, e te dá gratuitamente, te dá algo maravilhoso que é a salvação, e te faz de graça, não cobra nada por ela, mas antes Ele teve misericórdia de você, Ele teve compaixão de você, e o que Moisés está pedindo aqui é compaixão. Veja, na sua oração ele pede: me ensina a contar os dias, mas também tem compaixão de mim, para que eu possa viver tantos quantos são os dias da minha aflição, que eu também possa viver mais depois dias melhores sobre ela. Que a tua compaixão, a tua misericórdia permaneçam sobre nós. E no verso 16 ele diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. A graça de Deus nos tornou filhos de Deus. É outro conceito bíblico importantíssimo de ser conhecido. É outro engano que muitos cometem. Eu mesmo fazia isso, e você certamente já fez um dia. Nós dizíamos à torta e à direito: todos somos filhos de Deus. Você já disse isso? Eu dizia isso. Afinal de contas, todos somos filhos de Deus. Infelizmente não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus. Mas há um versículo bíblico lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: a todos quantos o receberam,
falando de Jesus, ou seja, quem recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem recebeu Jesus ganhou um poder especial que o transformou em filho de Deus. Se eu fui transformado, quer dizer que antes eu não era. Antes de recebê-lo como Senhor da minha vida, eu era filho do meu pai e da minha mãe, mas eu não era filho de Deus. Agora que eu o recebi, um poder sobrenatural me transformou em filho, e eu passei a ser considerado dessa forma por Deus, pelo poder de crer nele. Não fiz vestibular para ser filho dele, não fiz concurso para ser filho dele, não paguei grandes quantias para ganhar essa honra, não fiz grandes obras para conquistar, apenas criei no seu nome. Confessei-o como meu Senhor e Salvador. Saí da morte para a vida, e a vida passou a ter sentido a partir daí. Um caminho de uma vida abundante que o Senhor conquistou para mim na cruz. Foi isso que Ele fez por cada um de nós. E isso faz com que até as nossas obras passem a ter valor. No versículo 17, Moisés diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Veja, concordando com o que diz o Novo Testamento, que diz: não é por obras para que ninguém se glorie que eu conquisto a salvação, mas diz também o apóstolo Paulo que as boas obras que eu hoje pratico foi porque Deus de antemão as preparou para que eu as praticasse, mostrando que fazer coisas boas é natural daquele que foi salvo, daquele que foi perdoado, daquele que se tornou filho. Agora eu tenho todas as condições para passar a fazer alguma coisa realmente boa, mas sem me orgulhar do que eu faço, sem me achar ainda bom, sem me achar merecedor de um favor especial de Deus, porque o maior favor Ele já fez em meu favor. Ele me deu a vida e a vida abundante. Então, queridos, vida com sentido, vida que vale a pena ser vivida, em primeiro lugar é vida com Deus. Em segundo lugar é vida sem arrogância, é vida sem sonhos e ilusões que não levam a nada, mas também é uma vida sem um pessimismo paralisante. É uma vida que reconhece a minha posição diante de Deus e crê em tudo aquilo que Deus fez por mim, que Ele ainda pode fazer muito mais, para que vale a pena eu viver cada dia, cada segundo que Ele acrescenta. Que eu não sei quantos são e ninguém sabe, mas eu sei o seguinte: eu preciso viver da melhor maneira possível, porque Deus me deu vida, e me deu para eu gastar bem, me deu para eu não gastar tempo com bobagem, não gastar tempo com vingança, não gastar tempo com revanche, não gastar tempo falando mal dos outros, não gastar tempo com coisas inúteis, mas viver o que é bom na presença de Deus, a vida abundante que Ele veio me dar. Mas se você ainda não é um filho de Deus, você precisa tomar hoje uma decisão e dizer: eu quero ser filho de Deus. E o que a Bíblia diz? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você precisa crer em Jesus. E uma vez que você crê em Jesus, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando eu creio em Jesus, eu preciso diante de todos confessá-lo. Eu me comprometo com Jesus, eu creio nele, eu quero sair da morte para a vida, eu quero viver uma vida que vale a pena, eu quero recuperar o tempo perdido e fazer com que cada um dos meus dias seja uma bênção na presença de Deus. Se você crê em Jesus, confesse Jesus,
na presença dos homens. Jesus também disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Então é uma oportunidade que Deus nos dá agora. Curve a sua cabeça comigo. Vamos fazer uma oração. Senhor, a tua palavra foi ministrada. Palavra que é espírito e que é vida, como ensinou o Senhor. E que ela produza vida agora nos corações, naqueles que precisam viver melhor, naqueles que precisam, em primeiro lugar, te reconhecer como Senhor e como Salvador, aqueles que precisam confessar um compromisso público contigo, como diz a tua palavra, crer com o coração, mas confessar com a sua boca. Que o Senhor toque pelo Espírito Santo nestes que, porventura, precisam ainda fazer isso. E nesse momento, eu digo a você, há alguém aqui entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus, confessando-o publicamente? Levante a sua mão para que eu ore junto com você. Há alguém aqui? Levante a mão e balance para eu ver. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Cristo? Tem? Alguém? É com você. Tá bom? Não? Deus sabe de todas as coisas. A palavra foi entregue e, como ela mesma diz, ela não volta para Deus vazia. Ela cumpre aquilo que Deus deseja. Se você ouviu a palavra hoje, foi tocado por Deus, talvez você não queira confessá-lo agora, mas pense no que você ouviu e dê sentido à sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, guarda teus filhos, Senhor, essa noite. Aqueles que ouviram a tua palavra, que assumam a partir desse momento um compromisso de fazer valer a pena a vida que o Senhor deu a cada um de nós. Que amanhã seja um novo dia de uma nova atitude diante da vida, Pai. Que cada um de nós possa decidir viver melhor, porque não sabemos quantos dias temos ainda, mas quantos forem, sejam gastos na tua presença, vivendo abundantemente como o Senhor deseja. Eu peço isso por mim e por cada irmão, orando com eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.